Meu querido irmão, minha querida irmã, mantenha aberta a sua Bíblia neste trecho que nós acabamos de proclamar, do capítulo 14 do Evangelho de São Mateus. Gostaria aqui inicialmente de destacar algumas expressões que nós chamamos de gatilhos linguísticos, ou seja, são expressões que chamam a atenção do leitor para algo de especial que o texto deseja trazer, que o texto deseja comunicar. É uma espécie de chamada de atenção. A primeira delas está no versículo 23, vou pedir para que você circule aí na sua Bíblia, ou se estiver com o aplicativo, que você faça ali a devida sinalização. No versículo 23, nós lemos que depois de despedir as multidões, Jesus subiu ao monte para orar. Circule a palavra monte, porque todas as vezes que aparecer a imagem de monte, de montanha na Sagrada Escritura, se está na verdade é um gatilho, porque se está na verdade anunciando que o que vai acontecer, geralmente é assim, que o que vai acontecer é manifestação do Senhor. Por isso, aqui, a expressão, o lugar, monte, significa isto. Por isso também, na primeira leitura de hoje, o profeta Elias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, também ali o monte de Deus é uma chamada para dizer: preste atenção, porque o que vai acontecer agora é manifestação do Senhor. Da mesma forma, por exemplo, quando Moisés também vê no alto do monte o clarão e sobe para se encontrar com o Senhor, é no alto do monte que ele vê a sarça que ardia em fogo sem se consumir, é no alto do monte que ele recebe as pedras da lei das mãos do próprio Senhor. Então, sempre que aparecer monte, montanha, o leitor deve ficar atento, porque geralmente se está chamando a atenção para algo que acontecerá, e algo que acontecerá no monte, geralmente é manifestação do Senhor. Um outro gatilho está no versículo 22, e um pouquinho antes dele, nas palavras com as quais nós começamos a narração do Evangelho de hoje. O primeiro gatilho está aí: depois da multiplicação dos pães. Grife isto, por quê? Porque é na verdade nós chamamos de um conectivo, ele está fazendo uma conexão entre um texto e outro, e ao fazer referência à multiplicação dos pães, a este gesto de Jesus que toma o pão em sua mão, que parte o pão, que partilha o pão, e esta partilha alimenta a multidão. Ao fazer alusão a este acontecimento, o texto está nos trazendo a imagem da Eucaristia. De fato, é na Eucaristia que Jesus, partindo o pão, partilhando o pão, alimenta a sua igreja. A igreja nasce da Eucaristia. Fique com isso aí, porque logo em seguida no versículo 22, nos é dito: então Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca. Agora sim, circule barca, porque a imagem da barca é sempre a imagem da igreja. E aqui ela vem confirmada com esta menção ao texto anterior. Depois da multiplicação dos pães, o leitor já se recordou da Eucaristia, a igreja nasce da Eucaristia, e agora vem a confirmação: Jesus manda que os discípulos entrem na barca. Então, com estas informações eu já sei que o texto falará é sobre o mistério da igreja, e é neste mistério que o Senhor vai se revelar. É a este mistério, é ao corpo da igreja, é às pessoas que estão na barca do Senhor, que Ele vai se revelar. Então, é uma bela introdução, porque agora, com estas informações, nós estamos prontos para ouvir o que Ele, que vai se revelar, deseja falar a nós, que somos sua igreja. E aqui, se você me permite, todas as vezes que eu falar de igreja, pense sim na nossa comunidade,
pense na igreja presente no mundo inteiro, mas eu gostaria hoje de convidar você a pensar na sua família. Primeiro porque nós iniciamos hoje a Semana da Família, mas sobretudo porque a família é a menor expressão da igreja, menor no sentido numérico, mas uma das mais belas expressões da igreja. A minha família é igreja. Se há lá um batizado, a minha família é igreja. Mas jovem, estou olhando para você e talvez você esteja dizendo assim, pensando assim: ah, padre, o senhor diz que a minha família é igreja porque o senhor não mora lá em casa, porque o senhor não vive lá com quem eu vivo, porque o senhor não nasceu na família onde eu nasci. Meu querido, a tua família é a igreja, e eu digo isto com toda a certeza que a palavra do Senhor me oferece, mesmo sem eu conhecer tua família. Sabe por quê? Porque a tua família é amada pelo Senhor, ela é querida pelo Senhor. E padre, o senhor está falando isso, mas o senhor não sabe quem vive lá, o senhor não sabe com quem onde é que eu nasci, o que eu aguento lá em casa. Meu jovem, vamos ao texto em primeiro lugar. Quem é que manda os discípulos entrarem na barca? É Jesus. Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca. É Ele quem constitui a barca. É o Senhor quem constitui a igreja. É o Senhor quem constitui sua família. E se você quisesse ficar só na barca, bastava que você fosse atrás das informações de quem é esse grupo de apóstolos. Quem eram estes homens? E você verá que também esta barca não era um lugarzinho bom de se viver, não. Porque cada um deles tinha um problema, a convivência deles não era uma convivência serena, mas a barca é querida pelo Senhor, ela é amada por Ele. E aqui, já que estou falando a você que é jovem, estou me lembrando do primeiro discurso que o Papa Francisco fez aos jovens na JMJ, tem alguns deles que foram pela paróquia que estão aqui de volta. O primeiro discurso, na abertura da jornada, o Papa disse assim aos jovens: jovem, existe uma certeza, uma primeira certeza, que você precisa tomar posse na tua vida, a de que Deus ama você. Mas continuou o Papa: ama você do jeito que você é. E ali naquela multidão, certamente muitos dos jovens olharam para si e disseram talvez, ou pensaram assim com o Papa: mas o senhor está dizendo isso porque o senhor não sabe quem eu sou. O que eu já fiz nessa vida? O que eu já aprontei nessa vida? Mas o Papa repetiu várias vezes: Deus ama você do jeito que você é. E disse, Ele não ama o que você deve ser. Claro que você deve ser, tem um caminho a se fazer. Ele ama do jeito que você é. Isso é importante entender. E agora falando da sua família, Deus, claro que tem um projeto para você, claro que tem um projeto para a sua família, só que Ele não vai amar você ou a sua família quando vocês forem aquilo que Ele deseja. Não, Ele já ama você do jeito que você é, como ama a mim. E claro, tem um projeto para a minha vida, para a tua vida e para a nossa família. Mas Ele já nos ama do jeito que somos. Lembrava o Papa para você jovem, e agora nos recorda a palavra de Deus para todos nós. Esta é uma certeza da qual nós temos que tomar posse. Deus nos ama, Deus ama a sua igreja, Deus ama a sua barca, Deus ama a tua família do jeito que nós somos. Ele não impõe condição. Ama cada uma destas pessoas que mora com você e ama a família que vocês formam. Esta é uma certeza que nós devemos levar sempre no coração, em todos os momentos, sobretudo nos mais difíceis, dentro de casa. Sobretudo nos mais difíceis, quando tudo parece ir mal, eu preciso recobrar e dizer: Senhor, o Senhor que ama esta casa, o Senhor que ama estas pessoas, vem em nosso socorro. Vem em socorro da minha paciência, Senhor, o Senhor que ama
esta casa, socorre-nos. Esta é a primeira certeza que o texto da palavra nos traz hoje. Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca. Segunda certeza está no mesmo versículo. E mandou que seguissem à sua frente para o outro lado do mar. Aqui indica uma missão. Jesus entrega à sua igreja uma missão, assim como entrega para a tua família uma missão. E são vários os elementos também linguísticos aqui que nos chamam a atenção para, claro, há muitas alegrias, mas para as dificuldades dessa missão. Não só porque depois vai ficar pior o cenário aqui, mas já nesse versículo 22, seguissem à sua frente. Ou seja, a princípio ele não iria junto, embora nunca esteve ausente. À sua frente, ou seja, um pouco de maturidade para esta barca. Um pouco de maturidade. Depois que seguissem à sua frente, exercendo a maturidade, para o outro lado do mar, eles deveriam atravessar o mar. E quem já fez isso sabe dos perigos que esta atitude comporta. E aí sim a coisa vai complicando, né? Pula aí comigo para o versículo 24. A barca, porém, já longe da terra, ou seja, longe de qualquer segurança, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Muitas vezes a igreja vive situações assim. Ao longo da sua história viveu muitíssimas vezes. Tem gente que se assusta pelas dificuldades que a igreja passa nos dias de hoje. Tem aí uns profetas que se dizem religiosos, mas são profetas da desgraça, dizendo que a gente está vivendo, olha, acabou tudo, está chegando tudo no final, porque a igreja... Vai estudar um pouco de história da igreja, vai ver que não é a primeira vez que ela está em dificuldades. Ela sempre esteve em mares agitados. Assim como nossas famílias, sempre estamos em mares agitados, sempre estamos em situações difíceis. Mas aqui está o coração desse texto. Está aqui no versículo 27. O coração do texto não é Jesus que anda sobre as águas, nem Pedro que afunda por falta de fé. Esses são fenômenos que nos chamam a atenção, né? Eles nos despertam a atenção. Mas o coração do texto não está aí. O coração do texto está aqui no versículo 27. Porque é para isso que o versículo 22, aliás, no versículo 23 nos chamou a atenção quando disse, Jesus subiu ao monte. Ora, o gatilho era, presta atenção que o que vai acontecer é a manifestação do Senhor. Agora a manifestação do Senhor está no 27. Jesus diz a eles, coragem, sou eu, não tenha medo, não tenham medo. Aqui está o coração do texto, porque o Senhor está dizendo para a sua barca, para a sua igreja e para a tua família, para a minha família, eu estou com vocês, eu os amo, sou eu quem os envio, vocês não estão sozinhos. Claro que eu os enviei à minha frente, porque eu estou pedindo que vocês amadureçam, eu estou pedindo que vocês naveguem um pouco por própria conta, mas eu não estou distante, eu estou aqui. Quem os ama sou eu, quem os envia sou eu, vocês não estão sozinhos. Coragem, sou eu, não tenham medo. Aqui está o coração do texto, e gostaria que esta palavra chegasse ao teu coração e ao coração da tua família. Ela é dele, não importa como ela seja, não importa as dificuldades pelas quais ela passa, não importa as imperfeições que ela tenha, ela é dele, ele a ama, ele a quer bem, ele a envia e ele a acompanha. A questão está, e já vamos nos encaminhando para o fim, que é necessário que nós façamos um perene discernimento sobre como ele se manifesta em nossas famílias e em nossa igreja.
E aqui vamos afastar os nossos primeiros erros. Nós esperamos as manifestações do Senhor sempre de maneira prodigiosa, mas geralmente Ele não se manifesta assim. Não se manifesta assim. Mesmo aqui no Evangelho, que é um prodígio o caminhar sobre as águas, mas já vimos, o coração da mensagem não está no prodígio. Mas sobretudo, corre lá o seu olhar para a primeira leitura. Veja que bonita e que mensagem forte. Elias entra na gruta e o Senhor diz: sai e permanece sobre o monte, porque o Senhor vai passar. E aí, veja ali, acompanhe rapidamente no versículo 11 e versículo 12. Passa em primeiro lugar um vento impetuoso e forte. Olha o texto como é forte. Esse vento desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava nesse vento. Depois do vento, continua o texto, houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto veio um fogo. E fogo você sabe que quando vem para arrasar. Mas o Senhor não estava no fogo. E o texto termina: depois do fogo ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. E você sabe, olha, as imagens são belas, são fortes. Murmúrio de leve brisa a gente nem sempre ouve. Você vai sair daqui a pouquinho, você vai ver uma leve brisa que vai bater no teu rosto. Não é que você se dá conta sempre dela, mas ela está ali. Murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Ou seja, ele reconheceu, ele discerniu o Senhor ali. Esta é a graça que você e eu precisamos pedir para nós e para a nossa família e para toda a igreja. A graça de discernirmos como o Senhor nos fala, porque não tenhamos dúvida, Ele fala conosco, com nossas famílias. Ele está falando agora com a tua família, porque Ele fala agora com a sua igreja. A questão está de nós discernirmos o que e como Ele fala com a gente, porque Ele fala. Termino, meu querido e minha querida, pedindo a você e a mim a graça do que nós lemos no versículo 33, com o qual nós encerramos a proclamação do Evangelho. O versículo 33 nos diz: os que estavam no barco, a sua igreja, a nossa família, a tua família, prostraram-se diante dele dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Ou seja, reconheceram Jesus. Que a nossa igreja reconheça a presença do seu Senhor, mesmo nas águas mais agitadas, e que você e sua família reconheçam o amor e a presença do Senhor dentro da tua casa, mesmo se vocês vivem momentos muito difíceis, sobretudo se os momentos são difíceis. Amém.